Avante, torcedor palmeirense. E aí, rapaziada, como vocês estão? Eu estou ótimo, família palmeirense. É com muita alegria que eu vim anunciar a venda de Bruno Henrique. Eita! Isso aí, família palmeirense. Então é o seguinte, vai aí embaixo, aqui ó, se inscreve para fortalecer, clica no sininho, que é muito importante também. E não se esqueçam de comentar, porque o comentário de vocês fazem esse vídeo aqui ser melhor ainda, beleza? Pessoal, hoje a gente tem Palmeiras e São Paulo, então clica no primeiro link aqui para vocês conhecerem a Connect Plus. Com a Connect Plus vocês encontram os melhores canais de esporte, de filmes, séries, desenhos, tudo por um ótimo preço, é justo, tá? Então clica aqui para vocês aí poderem assistir, fechou? Menciona aqui o cartinha. Pessoal, então é o seguinte, o Bruno Henrique ele foi vendido nessa noite, né, de sexta-feira, contrato aí que o time do Carille acabou oferecendo para o Palmeiras. E é muito louco, né, quando a gente coloca essas coisas em pauta. Eu havia trazido a história do Bruno Henrique há uns tempo atrás, porque o time do Carille, o Al Ittihad, tinha feito uma sondagem e o Bruno Henrique provavelmente seria vendido mesmo, e tinha uma trutinha aí que eles estavam fazendo. Eles estavam atrás do Edenilson, do Internacional, e o Internacional acabou não liberando o jogador, e para o Bruno Henrique realmente ser vendido, precisava dessa negociação melar, e essa negociação melou. Então o Inter não quis vender o Edenilson e o Al Ittihad fez a proposta pro Bruno Henrique, que o Carille já trabalhou com o Bruno Henrique no Corinthians, o conhece bem, gosta dele, sabe do potencial, etc. Pro Palmeiras é ótimo. O valor é de 4,9 milhões de dólares, né? Daria em torno aí de 23 milhões de reais. O Palmeiras chegou numa época a receber uma proposta de 8 milhões de euros, onde foi recusada pelo Felipão, pela equipe, porque na época eles viram que o Bruno Henrique poderia render muito mais no Palmeiras, e o Palmeiras brigaria pelo título de 2019, eventualmente, né, com... Aí se o desempenho do time não tivesse sido horrendo, horrível, horroroso, do jeito que foi. E a venda do Bruno Henrique, a gente consegue recuperar um pouco da grana. Palmeiras chegou a pagar acho que 3 milhões de euros, né? Daria, na época foi em torno de 13 milhões de reais. Palmeiras hoje está lucrando 23, lucrando não, né? Vendendo por 23 e tendo lucro em cima. Então não poderia deixar essa oportunidade passar. O jogador queria, ele sabia a situação dele, a esposa dele está grávida, tudo isso, né? E ele sabe como está o Brasil aqui. Ele que já chegou a ser cobrado por torcedores o ano passado, deu um rebuliço danado, que até a esposa dele entrou no meio, falou um monte para os torcedores. E o Bruno Henrique que teve aquele desempenho péssimo. Mais um jogador que poderia ter sido vendido antes, poderia ter dado mais lucro ainda pelo Palmeiras, mas na época o Palmeiras não quis vender Bruno Henrique, não quis vender o Daverson. Palmeiras esse ano mudou a sua forma de estar no mercado, né? Palmeiras antes era muito comprador, agora está mais um vendedor mesmo. Palmeiras já iniciou o ano tentando negociar o Borja, tentando negociar o Daverson, tentando negociar diversos jogadores. Foi nesse balaio aí até o Dudu por empréstimo, que para mim eu continuo falando que é uma venda essa negociação do Dudu, mas aí de cada um. Bom, então o jogador aí é o mais um que poderia já ter ido antes, uma venda antes, onde o Palmeiras teria se dado melhor financeiramente e também aí tecnicamente, porque o Bruno Henrique começou a ir muito mal. Talvez sem o Bruno Henrique a gente estivesse antes com essa base funcionando, talvez sem o Bruno Henrique a gente tivesse trazido outro jogador aí que poderia ter jogado melhor que o Bruno Henrique. Então aí a gente vê que muitas coisas, muitos erros do passado ainda respingam muito no Palmeiras. Obviamente, o Palmeiras hoje ele tá com uma cara que ele precisa ser reformulado. E é isso que o Palmeiras está fazendo. Então, negociação de Borja, negociação aí de Daverson, negociação também de Bruno Henrique. Palmeiras desesperadamente procura um empréstimo, uma venda aí
pro Scarpa, além que eu acredito também que deveria incluir o senhor Lucas Lima nesse balaio, só que acaba não tendo oportunidade, né? O cara não joga nada. Então, a gente vê que fica um pouco complicado isso daí. Bom, então, o senhor Bruno Henrique, uma ótima venda para o Palmeiras. O Palmeiras deveria muito pensar aí em integrar outros jogadores também para uma possível venda, né? Então, vamos torcer, porque quem sabe esses árabes aí, eles sempre enxergam jogadores que já jogaram bem, que apresentaram bom futebol, ainda tem uma idade razoável e eles vão para cima. Palmeiras tentou uma venda por 6 milhões de dólares, o Al Ittihad negou, falou que o que eles conseguiriam pagar esses 4,9 milhões, quase 5, né, arredondando 5 milhões de dólares, e o jogador aí estava relacionado para a partida de hoje contra o São Paulo. Ele já, ontem mesmo, ele já saiu da concentração, já foi arrumar suas coisas e hoje já iria para o país aí do Al Ittihad, né? País árabe, para tentar aí fazer os exames. Ele passando nos exames, o jogador certamente será vendido, né? Provavelmente o Carille, ele sabe que o futebol do Bruno Henrique não é de todo ruim, é um futebol razoável, meia boca, e jogando lá onde ele vai jogar, né, no Al Ittihad, ele vai se dar bem, né? Bruno Henrique hoje que livra uma folha salarial do Palmeiras aí em mais de R$1 milhão, 1 milhão de picanhas, porque o jogador ele ganha 800 picanhas, mais os vencimentos, né, de luvas, essas coisas, etc., passa do 1 milhão. Então, é um jogador que era banco de reserva, comia um banco danado, hein, de Patrick de Paula, Gabriel Menino, então, entre outros também. Então, é um jogador que libera um espaço na folha salarial, libera um espaço também no time, né? Então, o Palmeiras que aprenda com os erros, né? E quando a gente via outros times, é muito engraçado isso, pessoal. Quando a gente via outros times como o Corinthians, o São Paulo, que o jogador ele tinha uma temporada boa e em seguida era vendido, a gente se questionava e até zoava, né? Falava, os caras não têm grana, não conseguem manter o jogador. Mas muitas coisas que a gente vê que é bom não manter por causa disso. A gente vê que o jogador ele tem uma temporada no nível 8, 9, 10, pode-se dizer 9.8, 9.9 e 10, jogador num nível altíssimo. Em outra temporada ele consegue ter uma numeração aí de praticamente 4, nem 5 o cara chega, e prejudica, e o jogador tem aumento, o jogador ele acaba de um certo modo pendendo e pesando para a folha salarial do time. Então, que o Palmeiras aprenda, entenda. Dependendo do jogador, você tem alguém ali razoável na base, pensa, vamos arriscar. Chegou uma puta proposta aí, 8 milhões de euros chegou pro Bruno Henrique, 8. Gente, isso daí é muita grana, são mais de 40 aí milhões de reais, praticamente, né? Passa dos 30. Cara, já pensou se tivesse ido para um valor desse? Então o Palmeiras poderia reinvestir essa grana em outro lugar, de outra forma, né? Então, pensando assim, que o Palmeiras aprenda e que outros times também fazem isso, porque eles percebem que jogadores, além da condição financeira de precisar vender, é óbvio, é claro, não estou me esquivando disso, mas também é que o jogador aí ele possa ter um declínio em sua carreira aí de ladeira abaixo, e foi isso o senhor Bruno Henrique. Então, Bruno Henrique, muito obrigado pelo campeonato de 2018, mas hoje não dava, e que você tenha sucesso jogando no time do Carille, no Al Ittihad, e, cara, que venham outros aí, que dê certo no Palmeiras. Beleza, família palmeirense? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vem aqui embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho pra fortalecer. Tamo junto, rapaziada. E é o seguinte, 1h da tarde estou fazendo uma live marota, sincera, um pré-jogo, pra gente falar desse jogão de hoje, que hoje é clássico, né? Clássico, couro come, vocês sabem. Vamos nessa, um grande abraço e falou!